Então, muito boa noite, irmãos. Boa noite também aos nossos visitantes, a você que está nos acompanhando aí pelo Facebook. Deus nos abençoe nesse momento que nós vamos estudar um pouco da palavra, tá? Livro dos Salmos, e nós vamos para o Salmo de número 22. Então vamos lá, né? Vamos ver como Deus vai falar conosco essa noite. Esse aqui é um texto que está no livro dos Salmos, então imagina, né? Como sempre gosto de lembrar, nós estamos diante de palavras de sabedoria. Quando nós chegamos no livro dos Salmos, nós temos que buscar entendê-lo e lembrar que no livro dos Salmos, o que a gente tem é poesia, o que a gente tem é palavra de sabedoria. Mas, de repente, nós nos deparamos com este texto. E aí, o primeiro verso, e vou ler agora, e nós vamos orar de novo, diz: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Pai eterno, um dia o teu Filho Jesus esteve na cruz do Calvário por nós, ó Senhor Deus. Todos nós estávamos debaixo da maldição, mas Ele se fez maldição por nós, ó Pai. Que nessa noite, todos nós possamos sair daqui reconhecendo ainda mais o nosso Salvador, o seu senhorio, ó Senhor Deus. E, ó Deus eterno, não nos deixe de forma alguma envergonhar ao nome de Cristo, mas que nós possamos ser boas testemunhas, que nós possamos ser servos bons e fiéis, e que o Senhor se agrade da nossa vida, em nome de Jesus, amém. Muito bem, essa noite nós vamos precisar fazer um pequeno exercício, porque aqui nós estamos com palavras de Davi, dentro do livro dos Salmos, que nenhuma dúvida podemos ter, nos remete à crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, qual o exercício eu preciso que a gente faça essa noite? Primeiro, você precisa tentar entrar na mente de Davi. É a primeira coisa. Segunda coisa, você precisa tentar entrar na mente de Cristo. E terceira coisa, em todos aqueles que pegaram este salmo e trouxeram para o Novo Testamento um ensinamento. Então, vamos lá. O que eu quero dizer com isso? Davi, quando escreve esse salmo, nós não temos nenhum tipo de conhecimento do que ele estava passando. E por que ele escreve isso? Muito bem. Porém, na cruz, o Senhor Jesus interpreta e traz a todo mundo que aquilo que Davi falou no Salmo 22 era sobre ele. E depois, os apóstolos que presenciaram aquilo, e eu digo os apóstolos que presenciaram, porque creio que Pedro estava ali perto. Eu creio, com todas as minhas forças. É difícil você falar para mim que Pedro não estava ali. Tá bom? Eu creio com todas as minhas forças que Pedro estava ali. Os outros apóstolos, com certeza, tiveram contato com João. Então vamos lá. Talvez Pedro e as mulheres que estavam vendo Cristo. E conseguiram, de alguma forma, traduzir o que ocorreu na cruz, baseado no Salmo 23, para nós, nos seus evangelhos. Tá? Então vamos tentar. Vamos ver. E que Deus te abençoe muito essa noite. Porque na última vez que eu vim aqui, tinha muita tristeza no texto, né? Mas hoje nós vamos ver que o texto tem tristeza, mas o texto termina com o triunfo. Tá bom? Vamos lá. Tá? Vamos lá nesse tempo que Deus nos deu. Vamos ver que a gente consegue aprender. Bom, eu vou para alguns textos hoje. Os irmãos sabem que eu prego expositivamente, né? Eu vou para alguns textos hoje, mas como o pastor vem atendido, de repente você não tem destreza para ir. Então, você anota e depois você vai lá. Porque eu sempre procuro esperar os irmãos. Eu vou controlando o tempo aqui. Se eu não conseguir esperar por vocês,
Aí eu vou lendo os textos fora daqui para depois voltar para cá, porque nós temos 31 versículos dividido em 3 partes, e cada parte tem suas subdivisões, tá bom? Então, a ideia é do 1 ao 10, do 11 ao 21a, tá bom? Porque aqui a gente tem algo muito importante a aprender, no verso 21, e do 22 ao 31. Essa é a ideia, mas só que ele tem subdivisões, a gente vai ver o que a gente vai fazer. Então, primeira coisa, vamos imaginar o que Davi estava passando aqui. Aí a gente fala assim, ninguém sabe. Ele podia estar passando por um sofrimento? A resposta é sim, é óbvio, ele escreveu. Ele podia estar passando por todas essas coisas que estão escritas aqui? A resposta é não. Mas como a gente está diante de palavras de sabedoria e também de poesia, ele tem a liberdade de falar o que ele falou. E talvez ele está passando por uma dificuldade enorme ao ponto de escrever o que escreveu. Mas o livro de Atos nos dá uma chave muito importante para a gente ler a Bíblia, quando a gente pensa no Salmo 22. E eu quero que você vá lá comigo em Atos 2, por favor. Porque é o que pode ter acontecido aqui no Salmo 22. Então, Atos capítulo 2. Então, preste atenção nesse texto, esse aqui é o discurso de Pedro, e veja o que Pedro fala de Davi, o rei Davi. Verso 29, homens irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, o que a sua Bíblia diz aí? Profeta. E sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento, que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo, talvez na sua Bíblia está escrito Messias, para o assentar sobre o seu trono. E antevendo isso, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu corrupção. Joia. Pode ter acontecido isto nesse texto, que esse homem simplesmente foi escrever uma poesia, e inspirado pelo Santo Espírito, profetizou a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, agora veja só, como nós sabemos que Davi está profetizando a crucificação do nosso Senhor Jesus? Isso aqui é até uma dica, quando a gente precisa pregar o evangelho a um judeu. Isso é uma dica. Aí você faz assim, você abre a Bíblia, pega a Bíblia sem, só o Velho Testamento, né? Sem o Novo Testamento, então tem que pegar a Bíblia deles. Aí o que você faz? Você abre, sem deixar ele ver onde está. Não pode ver onde está. E lê esse verso. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Pronto. De repente, ele sabe da história de Cristo, porque isso é muito conhecido. Aí você pergunta, onde está escrito isso? Ele vai dizer no Novo Testamento. Aí você abre a Bíblia e fala assim, mas aqui não tem Novo Testamento, aqui só tem Velho. Está no livro dos Salmos. Se Deus um dia te der a oportunidade de falar para um judeu, não perca a chance. Como nós sabemos que esse texto está falando do Senhor Jesus? Porque o Senhor Jesus interpreta esse texto como se fosse falando dele. Então vamos lá para Mateus 27. O Senhor Jesus, ele faz isso. Então, Mateus capítulo 27, versículo 46. Se você tem uma Bíblia igual a minha, acima do verso 32, o que está escrito? Crucificação, Jesus crucificado, não é isso? Então, essa parte da Bíblia está falando da crucificação de Cristo. Verso 46. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Ele interpreta. Deixe-me ver aqui, Marcos capítulo 15.
Vamos lá comigo? Verso 34. Então, Evangelho segundo Marcos, capítulo 15, verso 34. E à hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Então, o próprio Senhor Jesus, ele interpreta o Salmo 22 como falando dele. Então, nós sabemos que é um salmo profético. Se Davi está passando por isso ou não, o que passa na mente de Davi, a gente não tem como saber. É diferente de outros salmos que a gente sabe, ele está passando pelo sofrimento. Este homem está em guerra, este homem está passando por um sofrimento de pecado. Aqui nós não sabemos. Mas vamos tirar lições desse texto. Verso 1, Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves. De noite e não tenho sossego. A primeira coisa que a gente vê aqui é um homem em sofrimento, é um homem que clama a Deus por socorro, só que ele não enxerga a mão do seu Consolador o alcançando. Num caso como esse, conhecendo o Salmo e conhecendo a história de Cristo, nós sabemos que foi justamente isto que Jesus passou. Foi isto aqui que Deus fez com ele e fez de propósito. Existia propósito em fazer isso daqui com Cristo. Porque eu quero dizer uma coisa a você. Irmãos, a primeira coisa que eu preciso pensar quando prego para uma congregação como essa, é que a maioria aqui é cristã. A maioria aqui é crente. Só que ninguém que não tenha Cristo pode dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Isso é impossível. Por quê? Porque quando pensamos em Deus meu, por que me desamparaste, não podemos pensar na graça comum. O sol nasce para todos, tem chuva para todos, todos têm oportunidade na vida. A vida cotidiana que todo mundo, assim, normal, tá? Casa, tem filhos, cresce, envelhece, morre. Graça comum, todo mundo tem comida, sabe? Essas coisas. Casa, roupa. No normal, graça comum. Não, não é isso. Ninguém pode perder o que nunca teve. E o amparo de Deus na vida do crente, ela o torna diferente daquele que não é. Então eu quero fazer o apelo já agora. Eu quero que você pense agora. Eu sou um crente em Cristo Jesus? Se eu sou, eu posso, durante a minha história, algum momento dizer: por que te alongas de mim? Por que teu auxílio não está perto de mim? E sabe por que a gente pode dizer isso? Porque ele levou tudo na cruz, por mim e por você. Não existe ninguém aqui dentro que Cristo não levou os seus pecados na cruz do Calvário. Os irmãos conhecem como eu creio. Irmãos, eu olho para as Escrituras e eu creio que o Senhor Deus, Ele me encontrou um dia. E no dia que Ele falou o meu nome, eu não resisti. Eu fui até Ele correndo. Quando eu estava escondido um dia, igual Adão. Ele falou o meu nome, de repente eu estava perto dele. Mas, irmãos, eu, com tudo que sou e tenho, creio que Cristo morreu por todos e pelo pecado de todas as pessoas. Alguma pessoa talvez um dia diga para você: mas como Cristo vai pagar alguma coisa e não levar? Olha só, interessante esse tipo de coisa, hein? Não pode menosprezar esse argumento. Como é que Cristo vai pagar alguma coisa e não vai levar? Se Ele pagou o pecado de todos, então todos deveriam ser salvos. Já que todos não são salvos, então Ele não morreu por aqueles que vão para o inferno. Não. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Agora vamos lá. Ele amou o mundo e deu o Filho unigênito.
para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmãos, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Excelente. Nós precisamos sempre lembrar disso. Ele morre pelo mundo. E aí, eu quero te dizer, você é um crente, então guarde esse versículo. Gálatas capítulo 3, verso 13. É um verso muito importante para nós. Você pode dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Se você pode dizer isso, é porque Ele já levou tudo na cruz, e você não precisa voltar em lugar algum para acertar nada. Nada, nada e nada. Gálatas capítulo 3, verso 13. A Bíblia nos ensina, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, você pode dizer, Deus meu, por que me desamparaste? E aí, olha só, irmãos, como é a dinâmica do texto. Este homem está escrevendo sobre um Deus que desampara aquele que esteve muito próximo dele. E ele reconhece rapidamente quem é Deus. Verso 3 diz, porém tu és santo, tu que habita entre os louvores de Israel. Então, quer dizer que um dia o seu povo o louvou, o seu povo louva e o seu povo louvará esse Deus. Porque ele habita ali. E por causa disso, a Bíblia está falando o quê? Em ti confiaram. Espera aí, eu estou desamparado. Mas existia um grupo que veio antes de mim, que confiou no Senhor. Então, onde o Senhor está? Com tudo que o Senhor merece. Onde o Senhor está? Porque talvez esse homem aqui está dizendo, eu não consigo te louvar. Talvez. E aí é o que eu tenho que falar com os irmãos. Irmãos, você está na mente de Davi agora, ou está na mente de Cristo? Davi é um homem que está escrevendo o Salmo 22 e não tem nada mais para frente. Ele está sendo usado pelo Santo Espírito. O Senhor Jesus está interpretando o Salmo. E eu e você precisamos pegar o Salmo e aplicar. Então, talvez esse homem está dizendo, eu não consigo. Mas o Senhor é digno. E olhe só, versos 4 e 5. Em ti confiaram nossos pais. Confiaram e tu os livraste. Há poder em Deus. A ti clamaram e escaparam. Em ti confiaram e não foram confundidos. Então, peraí, há poder nesse Deus. Por que o Senhor me desamparou? Vamos lembrar? Monte do Getsêmani. Qual foi a oração de Cristo? Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, mas a tua. Então Deus, Ele é poderoso. É a questão que a gente sempre tem conversado. Irmãos, vamos lá. Vila São José. Temos visitantes essa noite, hein? Estou vendo pessoas aqui que não são membros de Vila São José. O Senhor Jesus podia descer da cruz? Isso mesmo. Fico triste de ouvir só alguns não, mas só que eu fico feliz de pelo menos ouvir não podia. Porque ele não tem poder? Não é isso, irmãos. É justamente porque ele é poderoso o suficiente para falar o que vai acontecer. E a partir daquele momento se limitar e dizer, eu não mudo. O Senhor tem poder. Mas aí vem aquilo que o pastor Viana explicou para a gente. A sujeirinha da mamãe. Lembra de hoje de manhã? Se fosse a Fran, sabe o que ela falaria para nós, pastor Viana? A Fran, nossa professora, deu aula para mim e para o senhor, lembra? Ela falaria assim, agora vem uma conjunção adversativa. Hein? Pega
uma ideia e vem com outra que é oposta. O verso 6 começa com mas. Todos confiaram no Senhor, o Senhor os ajudou, mas, lembra de hoje de manhã? Deus meu, por que me desamparaste? Ele fala dele, fala do seu relacionamento com Deus, fala quem é Deus e fala tudo que Deus fez por aqueles que foram antes dele. Mas quando chega nele, ele diz, mas eu sou verme, e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Preste atenção no verso 7. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo, confiou no Senhor, que o livre-o, pois nele tem prazer. Muito bem, para onde nós precisamos ir agora? Para a mente dos apóstolos. Para a mente dos apóstolos. Porque Davi está escrevendo isso aqui como uma profecia e eu quero ir nessa linha. Eu não sei se ele estava passando por alguma coisa. Sabe, tudo que está ao redor do Salmo 22 não me dá subsídio para eu falar o que estava acontecendo na vida dele. Eu tenho que pegar o livro de Atos, pelo menos nessa noite. Outro pregador que vier aqui, de repente, conhece mais do que eu, não tem nenhum problema. Olha, mas eu sei de uma coisa que você não sabe. Excelente, vamos aprender com quem vier. Mas eu preciso ir, na minha limitação, de acordo com o livro de Atos, que ele está fazendo uma profecia. E aí a gente precisa ir para a mente dos apóstolos. Porque lá naquele texto que nós acabamos de ler, que é Mateus 27, vamos lá. Antes do verso 46, nós temos versos que nos ajudam a entender que este texto aqui está falando do Senhor Jesus. Ô Neil, mas não já bastava aquilo que Jesus falou? Já. Mas lembra que eu falo para os irmãos, os apóstolos? Ser apóstolo, irmãos, não é uma coisa qualquer. De repente a gente não está contente, pastor Viana, que a gente é pastor, então a gente quer subir um degrau. Então o senhor é mais velho, aí é o seguinte, a partir de tal data a gente vai me consagrar apóstolo. Já que o senhor é mais velho, né? Eu não vou falar isso, né? Eu falo, tá bom, pastor Viana, o senhor é o apóstolo, tá, vamos lá, vamos fazer um teste. Aí começar o teste. Pastor Viana, o senhor vai passar em alguma das coisas que a gente começar? Né? Vamos imaginar, o Anderson, a pequena, vem aqui e fala assim, não, peraí, o que esses dois estão pensando aí? Não, peraí. Um apóstolo, ele precisa ser usado por Deus para escrever a Bíblia também. São eles que traduzem as coisas para nós. Eu sei que existem textos como de Lucas, Marcos, o próprio Judas, que outro dia o chamei de apóstolo, mas não no sentido daquele ofício que vai ter os 12 tronos, não nesse sentido, mas no sentido de enviado. A gente sabe disso daí. A gente não tem certeza quem escreveu Hebreus. Eu torço que seja Paulo, né? Mas aí a gente vem em Mateus. E olha o que Mateus faz. Olha aqui comigo, por favor. Verso 39, tá? E os que passavam, blasfemavam dele, fazendo o quê, irmãos? Isso, parabéns. O que é menear a cabeça? Isso, parabéns, irmão. Isso é menear a cabeça. Desprezar, fazendo assim, ó. Deus abençoe, irmão. Não conhece, hein? Tá vendo? Legal. A Bíblia está falando para nós, e os que passaram blasfemaram dele, meneando a cabeça, e dizendo, tu que destróis o templo em 3 dias, e o reedifica, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira, também os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, dizia, salvou os outros, e assim mesmo não pode salvar-se. Se é rei de Israel, desça agora da cruz,
e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse, sou filho de Deus. É isso que a Bíblia está nos ensinando. É isso que Mateus está nos ensinando. Mateus está dizendo, o Salmo 22 fala do Senhor Jesus Cristo. Então, só para terminar, só para ler mais uma vez, confiou no Senhor, verso 8 do Salmo 22. Livre-o, pois nele tem prazer. Muito bem, chegamos nos versos 9 e 10. E aí, meus irmãos, vem uma coisa maravilhosa no meio do texto. Porque eu quero que vocês percebam uma coisa no texto. Olha só. Só acompanha a leitura comigo. Verso 1, Deus meu, por que me desamparaste? Verso 11, perceba, 11 agora. Não te alongues de mim. Verso 19, mas tu, Senhor, não te alongues de mim. Verso 20, livra a minha alma. Verso 21, salva-me da boca do leão. Mas aí, antes do triunfo, que vai começar no verso 22, e se não der tempo, nós vamos apenas ler, e você vai estudar na sua casa, vem os versos 9 e 10. Então, vamos só de novo. A divisão é assim, do 1 ao 10. Depois, do 11 ao 21a. E depois, do 22 ao 31. Versos de 1 a 10 está falando para nós de alguém desprezado, de alguém que sabe quem é Deus, de alguém que ouviu falar dele porque os anteriores a ele tiveram sucesso, mas ele não teve. E agora a Bíblia diz o seguinte, verso 9. Mas tu és o que me tiraste do ventre. Opa, peraí. No dia que esse homem nasceu, o Senhor Deus já estava com ele. Aí você pode dizer, ele estava comigo também, Neil? E eu digo, amém. Ele já te conhecia. De acordo com o Salmo 139, o nosso corpo ainda era informe, não tinha forma. E ele já me conhecia. De acordo com o Salmo 139, diz que antes de qualquer palavra sair da minha boca, ele já conhece. Isso é Deus se relacionando com o seu povo. Mas tu és o que me tiraste do ventre. Fizeste-me confiar, estando aos seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre. Tu és o meu Deus, desde o ventre da minha mãe. Ele está dizendo, o Senhor vai me ajudar em algum momento. Eu sei disso. E eu confio porque o Senhor sempre está comigo. E porque o Senhor sempre está comigo, eu sempre estarei com o Senhor. Eu vou confiar em Ti. E como nós cantamos, e vamos repetir a canção, hoje, avisou? Obrigado. Vamos repetir a canção. Eu vou construir a minha vida em Ti. Tu és o meu fundamento. Eu sei que lá tem muita vitória, né? Não serei abalado, tal. Meio abalado pelo jeito a gente fica, né? De vez em quando acontece. Mas liberdade poética nas canções, tadinho de quem fez, né? Para ser preciso é difícil, mas é boa a música, não é ruim não. Irmãos, agora vamos lá. Será que quando ele põe aqui no meio essa coisa, ele também não está profetizando que Cristo, desde criança, já sabia do seu papel nessa caminhada? Vamos lá comigo? Não é emocionante quando a gente lê Lucas? Hein? Não seria bacana se todos nós... Cadê o Henrique? Ah, o Henrique foi embora. Foi embora não, foi dar aula, né, Henrique? Tadinho. Hoje o Henrique deu uma aula para nós. E num momento lá ele perguntou quem sou eu, né? Cada um de nós tinha que escrever quem nós éramos. E eu gosto de Jesus, sabia? Eu gosto muito de Jesus. É bom a gente saber quem a gente é. Jesus sabia. Tá? E você é um crente em Cristo Jesus?
Você é daqueles que, nos momentos de tristeza, pede para Deus vir? Porque está achando que Ele está muito longe? Eu vou dizer uma coisa para você, o Senhor Jesus, que falou isso na cruz, Ele sabia muito bem quem Ele era. E desde criança, Ele sabia. Verso 41 de Lucas 22. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, por favor, papais e mamães, não falem nunca mal de Maria e José, certo? Cristo aqui já era um adulto, mas também criança. Ué, como é isso? É assim, irmãos, eles estavam indo para Jerusalém. Então, ele ia como criança pela última vez e retornaria adulto. Então, Cristo poderia escolher se ia no meio dos homens ou se ia pela última vez junto com as mulheres e seus primos menores. Por isso dessa confusão. Depois daqui, ele sempre foi no grupo dos homens para Jerusalém todos os anos. Então, comigo, e tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o soube José, nem sua mãe. Ué, como é que esse negócio, o menino de 12 anos desaparece? Da mão de Marola não desaparece. Desaparece, Marola? Não, desaparece. Ela pode esquecer eu, mas um filho ela não esquece. Mas não. Estava acontecendo é o seguinte, Marolinha. O Petros, ele foi criança. Aí ele foi com você, com os primos menores. E eu estava no grupo dos homens. Quando voltou, eu olhei para um lado, olhei para o outro. Pela última vez voltou com a mãe. Aí você olha do mesmo jeito, que já virou homem mesmo. Foi embora, com o pai. Por isso que eles se perderam aqui. Tinha uns grupos. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém. E não o soube José, nem sua mãe. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, tá vendo? Andaram o caminho de um dia e procuraram-no entre os parentes e os conhecidos. Eles estavam considerando caravanas. Joia? E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os, e todos os que o ouviram admiraram a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. Mas só que Deus o conhecia desde o ventre. Deus o protegeu já no seio de sua mãe. O Salmo 22 também está se cumprindo aqui, irmãos. Porque ele, conhecedor de si, de quem ele é, de quem é Deus, ele diz: Ele, porém, disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? A Bíblia diz que eles não compreenderam as palavras que lhe dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré. E era-lhes tudo sujeito. E uma das coisas que eu mais amo de ler na Bíblia, todas as vezes que eu passo por esses textos, é como Maria guardou tudo. E sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. Essa mulher era demais. Mas vamos para o Salmo 22, senão não tem jeito, né? A Bíblia é uma coisa maravilhosa, irmãos. Vamos voltar para o Salmo 22. Eu tenho ainda alguns minutos. Estou no verso 10. Já li o 10? Já, isso. Porque agora a gente vai para a segunda parte do Salmo. E a segunda parte do Salmo, ela começa com: não te alongues de mim. Então Deus está longe dele. Mas se Deus está longe de nós, o que é que está perto? Verso 19, como eu já li para os irmãos,
Mas tu, Senhor, não te alongues de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão. É isso que ele está pedindo para Deus. Deus está longe dele. E sabe por quê? Sabe por que ele sabe que Deus está longe dele? Ou ele tem essa percepção? É porque existe algo muito perto dele. E ele chama isso de angústia. Na cruz, a gente não tem dúvida do que Cristo passou. O universo ficou de luto. Houve trevas. E aquele negócio que eu tenho dito nas minhas aulas para os meus alunos cristãos, nunca pense que aquilo ali foi um eclipse solar. Eclipses solares não acontecem na lua cheia. Na lua cheia, a lua aparece à noite. Ela não pode esconder o sol que aparece de dia. Para que exista um eclipse solar, a lua tem que ser nova. É claro que foi um milagre. É claro que o universo ficou de luto. Houve trevas. É claro que a angústia tomou conta de Cristo. Ele estava triste até a morte, porque ele ia para a cruz por mim e por você, e ficar longe do Pai. O Pai estava longe dele. E aí eu quero insistir, eu e você, nós não precisamos passar pelo que Cristo passou, porque ele já passou, e já se fez maldição por nós, e já pagou todo o preço. Foi na cruz que ele disse que está pago. Ninguém aqui precisa passar por isso. Entregue-se ao Senhor Jesus. Entregue-se. A angústia está perto. O verso 11 diz: não te alongues de mim, pois a angústia está perto, e não há quem me ajude. E aí veja, irmãos, veja a dificuldade de sua vida. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Olha, irmãos, Bazã era um lugar onde tinha muito pasto para esses touros, e existiam touros selvagens ali. Esses touros selvagens, eles não, claro, se eles são selvagens, eles não eram domesticados e eles faziam medo aos outros. Então é disso que ele está falando. Não no sentido literal, mas é claro que ele está usando aquilo que o povo da época conhecia para falar: eu estou passando por apuros. A Bíblia está falando agora no verso 13: abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge. Ele está passando por dificuldades e dificuldades de morte. É a cruz ou não é? Claro que é. Ele está passando pela morte, ou por dificuldades com a morte, para pensar como Davi. Se a gente pensar na cruz, ele está morrendo mesmo. E aí o que acontece? Para onde vão suas forças? Irmãos, todas as vezes que eu e você, a gente não se sente capaz e não vê uma solução, isso é algo do ser humano. Por favor, é algo do ser humano. Não se sentir capaz em alguns momentos, seja, olha, e aí vamos pegar e extrapolar, tá bom? Tá bom? Vamos extrapolar. Seja uma dificuldade financeira, uma dificuldade de relacionamento, sabe? Uma dificuldade de doença e uma dificuldade de que, será que eu vou arrumar um emprego amanhã? Sabe? Extrapola. Isso é do ser humano. É claro, se eu olho para Davi, ele é um rei guerreiro, né? Ele está sempre em guerra. Se eu olho para a cruz, é Cristo crucificado. Mas quando eu olho para mim, eu tenho que pensar que isso é normal para nós. O problema é como a gente passa por isso. E num primeiro momento, o salmista mostra muita fraqueza, ou pelo menos incapacidade. É aquele negócio, quando Cristo está na cruz, ele tem que sofrer tudo que um ser humano sofreria na cruz. Irmãos, a gente ter problema, é claro, e a dificuldade, irmãos, faz com que a gente perca as forças. Cristo é aquele que vai para a cruz e não aceita, realmente, não sofrer o que a gente deveria sofrer na cruz. Não aceita. Ele sofre tudo. Na verdade, o Senhor Jesus, até tentado, ele foi em tudo. Tudo. Mas sem pecado, diferente da gente.
E o que o salmista nos ensina aqui, olha só, verso 15, a minha força se secou como um caco. Verso 15. Verso 14, como água me derramei. Verso 16, pois me rodeia... Ah, não, pera, não, só 14 e 15. Não, 16 é uma outra coisa. Sabe, está vendo como ele está? Onde estão suas forças? Ele não tem. Está passando por dificuldade? Se está passando, lembra, o salmista tem nos ensinado, o Senhor Jesus tem nos ensinado. Só que junto com isso, a gente já passou pelo verso 3, 4 e 5, 9 e 10. Verso 3, reconhece quem é Deus. Verso 4 e 5, o que Deus fez no passado. Verso 9 e 10, ele me conhece, está comigo. Eu posso até dizer porque o Senhor me desamparou, mas se Ele me conhece, está comigo, Ele tem poder para me ajudar nessa minha vida. Porque o verso 14 diz, como água me derramei e todos os meus ossos se desconjuntaram. Eu não conheço da língua original, mas lendo sobre isso daqui, o texto mais ou menos diz sobre decepar a pessoa e colocar os seus ossos um longe do outro. É assim que ele está. Ele está se sentindo desse jeito. E é claro que é algo dali do Antigo Oriente Próximo, tá? O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar, e me puseste no pó da morte. Muito bom. Perigos, minha fraqueza, e agora vai começar aquilo que eu disse aos irmãos. Ele vai falar de seus inimigos e vai falar que o Senhor Deus está longe dele. Mas eu disse aos irmãos, nós só lemos até a parte A do verso 21. Então, lembre-se disso. Versos de 1 a 10, versos de 11 a 21a, 22 a 31. Nós estamos na segunda parte do texto, e no verso 16, ele vai começar a falar de seus inimigos. Pois me rodearam cães, o ajuntamento dos malfeitores me cercou. Aí, olha só, irmãos, traspassaram-me as mãos e os pés. É Cristo ou não é? Poderia contar os meus ossos, eles vêm e me contemplam. Vamos lembrar que o chicote romano, onde tinha as 3 pontas de ossos, era um chicote que era de 3 pontas. Nas suas pontas estavam amarrados ossos bem afiados. E você precisa imaginar pessoas bem treinadas, porque a posição que Cristo ficou é uma posição assim. Ele ficava mais ou menos 90 graus, tirava-se sua roupa. Quando o chicote romano enrolava em seu corpo, em suas pernas, no quadril, no seu tórax, então você precisa imaginar algo assim, que quando o chicote romano dava a volta, que pegava aqui, as 3 pontas encravavam na carne da pessoa, não estou falando só de Cristo, estou falando de qualquer crucificado, e só mais um detalhe, o carrasco teria que ter habilidade suficiente para que, ao fazer o que fizeram com Cristo e com os outros, essas pessoas tivessem força para levar a cruz. Se algum deles morresse, o soldado era culpado, ele pagaria por isso, porque a morte tinha que ser de cruz. Então o que acontece? É assim, imagine quando tiram toda a roupa de Cristo, ou rasgam, não toda a roupa, porque acho que não vai dar tempo, talvez dê, não sei. A roupa dele tiraram sorte, você lembra disso, certo? O texto bíblico, se você não lembra, depois você lê João 19, tá? Tiram sorte da roupa dele. Então você tem que pensar nisso. A pessoa, a sua última peça de roupa totalmente rasgada, ela estava completamente nua, a pessoa. Então quando o chicote romano bate aqui, ó, então ele crava e ele é arrastado com carne, pele, nervos, vai tudo junto. Irmãos,
existem relatos de crucificados que, quando estavam na cruz, lembra por que quebrava a perna? Vocês lembram? É porque não vai dar tempo de falar tudo não, viu? Lembra porque que queriam quebrar a perna de Cristo? Para morrer mais rápido. O que acontece é que, enquanto ele está crucificado, a pessoa quer viver. A pessoa não se entrega. Então, o que acontece é que ele faz a força, as suas últimas forças, e ele respira. Quando ele faz isso, o abdômen vai para trás e o tórax vai para frente. Só que sem carne, em algumas partes do corpo. Alguns relatam que viam os órgãos funcionando aqui, nessa parte das costelas. E você vê esse texto aqui como é? Esse texto, vou ler de novo, a partir do 16. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, traspassaram-me as mãos e os pés. Deixa eu só falar uma coisa que eu lembrei agora. Espera aí. Eu acho que foi nesse livro que eu li isso aqui. De pessoas, e esse é um ótimo biógrafo, hein, John Pollock, de pessoas que olhavam crucificados e viam seu pulmão funcionando na cruz. Agora voltando para o texto aqui, verso 17. Poderia contar os meus ossos, eles me veem e me contemplam. Aí, olha só, irmãos, eu não vou falar, o verso 18, repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha roupa. É claro que, aí é o que eu digo, não é um costume do Velho Testamento isso aqui. Isso só pode ser um costume do Novo Testamento. Não, sabe? A gente não vê isso aqui no Velho Testamento, mas no Novo a gente vê. E a gente vê o relato de João no capítulo 19, eu vou deixar você ler aquilo lá, tá? Por quê? Porque agora eu vou para o segundo lamento dele aqui, nessa segunda parte, que é o verso 19 até o 21a. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim. Aí ele reconhece Deus, força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão. Irmãos, então está aqui o lamento dele. Para eu poder terminar no tempo, deixe-me te mostrar uma coisa. Porque agora vem o triunfo de tudo isso. E é muito bom quando a gente consegue um texto como esse, onde a gente vê o triunfo também. Porque, irmãos, você está percebendo o que está acontecendo com ele? Ele está passando por perigos, ele está passando por perigos do cotidiano, está passando por perigos de morte, ele está triste, ele está falando que Deus está longe dele, mas no meio do verso 21, o que está escrito aí? Depois, salva-me da boca do leão. Opa! Está vendo? No meio do verso 21, o que acontece é que Deus o ouve. No meio do verso 21, ele está dizendo, sim, ouviste-me. E ele fala o quê? Das pontas dos bois selvagens. Irmãos, é aquele negócio, quando tudo parece que não está dando certo, vem o Senhor com socorro. É isso que acontece na vida do salmista. Neil, mas o Senhor Jesus morreu. Morreu? Morreu para nos salvar e depois ressuscitar em glória 3 dias depois. Morreu? Morreu para nos salvar e voltar para o Pai. Morreu? Morreu para nos salvar e para que todo mundo cantasse, levantai a porta das vossas cabeças. Sabe, ele vai entrando no céu e ele é enorme. E os umbrais não o contêm. Então eles têm que se levantar para ele passar. Ele morreu? Morreu sim, para todo mundo aplaudir. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Morreu? Morreu para se assentar à destra do Pai. E sabe fazer o quê? Ser um advogado meu e seu perante o Pai. Morreu? Morreu para um dia vir nos buscar. Ressurreto. Esse é o nosso Cristo.
O que passa na cabeça de Davi? Não sei. O que passa na cabeça do Senhor Jesus está pago. Vamos lá. Vamos para João. Espero não errar o texto, mas eu acho que é João 19:30. Vamos lá. Muito bem. Ele morre. Morreu, não morreu? Então, para você que não tem Jesus, que não teve o encontro com Cristo, o encontro que vai mudar a sua eternidade, ele morreu. Mas antes de morrer, verso 30 do capítulo 19 de João, e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Vamos voltar para o Salmo? Vamos lá? Salmo 22. E aí vamos só aprender aqui com o próprio texto. Poucos comentários para a gente poder encerrar hoje. Morreu, né? Morreu para você saber tudo isso. Que ele vence a morte, que ele paga o pecado, que ele entra no céu e é louvado, que ele está à destra de Deus, que ele um dia vai voltar para nos buscar. Verso 21b. Sim, ouviste-me das pontas dos bois selvagens. Ótimo. O que acontece? Então declararei o teu nome aos meus irmãos. Louvar-te-ei no meio da congregação. Então, enquanto Davi falava para o povo de Israel, então vamos fazer assim. Felipe, você fala aqui em Vila São José. Enquanto Davi falava para os filhos de Jacó, então Geraldo, você fala aqui no meio de São José. Elucinar, é aqui no meio desse povo que você vai falar. Paulo, Wellington, Gomes, Leni, Pequena, vamos falar no meio aqui, ó. E assim a gente vai. Vivi, Rô, Marcos, Zenilda, é aqui, ó, nós vamos falar. Porque o Senhor também me livrou. Então esse homem vai louvar no meio da congregação. E a Bíblia continua dizendo no verso 23, vós que temeis ao Senhor, louvai-o. Todos vós, semente de Jacó. E aí eu falo, todos vós, salvos pelo sangue de Cristo na cruz do Novo Testamento, Igreja Batista de Vila São José, glorificai-o e temei-o todos vós, semente de Israel. Eu falo, todos vós, descendentes de Abraão, do Novo Testamento. Verso 24, porque não desprezou, nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, a Bíblia diz, o ouviu. Creia em Deus, em todos os aspectos, em todos os momentos da sua vida. Creia em Deus. O meu louvor será de ti na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que o temem. E aí vamos lá. Presta atenção nisso aqui. Os mansos comerão e se fartarão. Louvarão ao Senhor os que o buscam. O vosso coração viverá eternamente. Meus irmãos, nós estamos vendo um texto do Velho Testamento. E esses homens, eles não tinham o mesmo conhecimento que a gente tem. A ideia desses homens era ir para a sepultura. Mas só que na cabeça de Davi, e é claro, de outros servos do Senhor, já falando sobre o Deus de Israel. Eles já pensavam nessa coisa de viver. E de viver eternamente. Para eles, não era como para nós, que Cristo falou, vamos viver eternamente. Para eles, não é como nós, que Paulo falou de vida eterna. Não é. Porque a gente tem os evangelhos, não é. Mas a gente já vê isso. O vosso coração viverá eternamente. E aí, olha só. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. E todas as famílias das nações adorarão perante a tua face. Nunca se esqueça que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não tem jeito. E quando a gente pensa em famílias e nações, é assim.
a gente tem que mandar missionário para todo lugar mesmo. Porque eu não tenho dúvida, irmãos. Vai ter gente de todas as nações lá. Todas as nações. Então a gente tem que pregar o Evangelho. E vamos para o fim. Porque o reino é do Senhor, e Ele domina entre as nações. Todos os que na terra são gordos comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante Ele. Isso eu preciso explicar. Bom, aqui a gente tem duas explicações. Uma delas, você pode pensar que quem desce ao pó é porque morreu. Pode pensar assim? Pode, é uma forma da Bíblia falar sobre a morte. Porém, olhando o contexto, eu sou daqueles que pensam que esse texto está falando dos pobres, tá? É só isso que eu queria dizer para os irmãos. Aí os irmãos dão uma olhadinha no contexto e vê o que é melhor para os irmãos interpretarem quando forem estudar o Salmo 22. Então, as duas interpretações. Pode ser morte? Pode, porque a Bíblia fala disso, sempre. Pelo contexto, parece, e eu prefiro esta interpretação, que está falando dos pobres. Então, o verso 29 está falando daqueles que têm e daqueles que não têm. Todos os que na terra são gordos comerão e adorarão. E todos os que descem ao pó se prostrarão perante Ele. Está vendo? E nenhum poderá reter viva a sua alma. Então quer dizer que todos são iguais perante o Senhor. Mas aí, olha só. Verso 30 fala: uma semente o servirá, e será declarada ao Senhor a cada geração. Puxa vida. A próxima geração vai ouvir dele. Que seja a geração da minha família. E eu falo a mesma coisa para você. Que o Júlio e a Amanda continuem. Entendeu? Que a Alice continue. Que a Luana e o Murilo continuem. A gente não é mais nação, mas nós somos famílias que louvam esse Deus. Você não pode garantir que seus filhos vão para o céu, mas você pode lutar e tentar e contar para todo mundo que a gente ensina o menino no caminho que deve andar. E ainda quando envelhecer, não se desviará dele. Ô Neil, você está citando um livro que não é um livro de promessas. Excelente. Então você pode me dizer qual que é o livro de promessas? Para eu ir lá ver se tem essa promessa para mim? Ô Neil, você está citando um livro de sabedoria. Eu sei. As palavras de sabedoria estão lá. O que eu faço com elas? Sabe o que eu fiz? Do fundo do meu coração, quero ver netos e bisnetos no céu. Pelo sangue de Cristo. Porque uma geração vai contar a outra. Verso 31. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto Ele o fez. Que Deus nos abençoe. Obrigado, meu Senhor Deus, pela Tua palavra, e obrigado pelo sacrifício de Cristo na cruz. Que todos nós possamos reconhecê-lo a cada dia como Senhor, Salvador nosso, ó Pai, e daqueles que virão depois de nós. E também que nós possamos Te reconhecer como Deus que nos consola nas dificuldades e nos salva de todo perigo. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem.